Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 7. Eu quero ler um trecho da carta que Jesus enviou para a igreja de Filadélfia. Para você que não sabe, não lembra, Jesus enviou 7 cartas para 7 igrejas no Apocalipse. Quantas cartas? Quantas igrejas? Olhe para mim. A Bíblia diz, você vai ler isso no Apocalipse, que Jesus é aquele que anda, olhe para cá, é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro e tem nas mãos as 7 estrelas. O que é isso? É simbólico. Os castiçais são como se fossem lamparinas, como se fossem velas. Os castiçais simbolizam as igrejas. Jesus anda no meio dos 7 castiçais, ou seja, Jesus anda no meio das igrejas que é luz para esse mundo, que iluminam essa terra. Fala comigo, a minha igreja é um castiçal para esta cidade. Fala com o seu irmão, fala, nós somos as luzes. Fala para ele, eu e você somos as luzes deste castiçal. Dá glória, igreja, dá glória. E nós iluminamos essa cidade com a luz de Jesus. Aleluia. Agora pergunta para mim, e as estrelas? Peraí, Jesus é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro e tem na mão as 7 estrelas. As estrelas são os pastores das igrejas. Não é estrela de fama, é estrela que ilumina essa cidade, essa terra, porque um pastor é uma estrela de Deus, amém? Diga aleluia. Agora escuta, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, todas as 7 cartas, todas as 7 cartas começam com a mesma fala, ao anjo da igreja na cidade tal, escreve, ao anjo da igreja na outra cidade, ao anjo da igreja, escreve. Escuta, o que é isso? Quando Deus vai falar com a igreja, Deus manda a carta para o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O pastor. Quem é a anja? A anja é a pastora. Não tem anjo, tá? É brincadeira, tá? O anjo da igreja são os pastores da igreja. Posso ouvir um amém? Agora escuta com atenção. As cartas começam dizendo, ao anjo da igreja escreve. Deus fala primeiro com os seus profetas, para depois falar com as ovelhas. Por quê? Porque a ovelha recebe direção do profeta, do pastor. Então Deus fala com o profeta, com o pastor, e o pastor e o profeta, o anjo da igreja fala com a igreja. Está tudo claro até aqui, sim ou não? Então tá bom, Deus está falando, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, Jesus, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que feche ninguém abrirá. Fala comigo assim, ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Eu quero dizer para você, aprende isso, o nosso Deus, ele não apenas abre portas, ele também fecha a porta. Por quê? Por que Deus fecha a porta? Porque se a gente passar por algumas portas, essas portas vão destruir a nossa vida. Tem porta que se eu e você entrar, e a gente quer entrar por ela, tem porta que a gente quer passar, mas a gente não sabe, a gente não conhece que do outro lado tem uma armadilha, tem uma cilada, tem um perigo, e a gente quer entrar, e o que Deus faz para nos guardar, para nos proteger? Ele vai e fecha, e quando Deus fecha, nenhum homem, ninguém abre, e se está fechada a cilada não toca na gente, e se está fechada a armadilha não vai te pegar. Então fala para Deus aí, grita para Deus assim, pode fechar as portas que são prejudiciais. Fala para ele, pode fechar as portas que eu estou tentando passar, mas eu não sei, que são prejudiciais. Grita mais uma vez, pode fechar. E quando fechar, eu vou te dar glória, eu vou te dar aleluia, eu vou agradecer. Por isso que a gente aprende na palavra, em tudo
tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Ei, eu quero profetizar que hoje Deus está fechando algumas portas que iriam te prejudicar. Deus está fechando alguns caminhos de morte. Deus está fechando caminhos de cilada, para você não cair, para você não se perder. Quem recebe essa bênção de Deus, diga amém. Palme da glória, bata a palma. Aleluia. Então fala para ele: fecha a porta, Jesus. Amém. Só que ele vai abrir também. Ele vai abrir a porta da vitória, Ele vai abrir a porta da promessa, Ele vai abrir a porta da cura, da alegria, da paz, da prosperidade. Ele vai abrir a porta da presença. Fala para ele: pode abrir, Jesus. Fala: estou preparado, vou passar por ela. Amém. Então conta para o vizinho, fala para ele assim: ó, Deus abre, mas fecha também. Deus fecha, mas abre também. Tá ligado? Então tá bom, você já aprendeu isso, agora vamos para o 8. Conheço as tuas obras. Recebe isso aí, que essa palavra é para a nossa igreja hoje. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, aleluia, a qual ninguém pode fechar. Ei, a porta que Deus abrir para você, ninguém vai conseguir fechar. O lugar que Deus te colocar, ninguém vai te tirar de lá. A cadeira que Deus te assentar, ninguém te levanta dela. Ei, a promessa que Deus cumprir na tua vida não será tirada de você. Ou seja, o que Deus nos dá é permanente. O que vem do céu não muda. Aplaude Ele, dá glória a Ele. Diga glória a Deus. Fala comigo assim: o que vem do céu não muda, é permanente. Você já percebeu quais são os 3 patriarcas da Bíblia? Abraão, de novo, Abraão. Qual que era o nome de Abraão antes de Abraão? Abrão. Deus mudou para Abraão. Qual que era o nome de Israel antes de ser Israel? Era o quê? Jacó. Era Jacó, Deus mudou para Israel. Qual que era o nome de Isaac antes de chamar Isaac? Qual que era? Você não sabe? Porque nunca mudou. Eu vou te contar por quê. Abrão foi o homem que deu, Jacó foi o homem que deu, mas o nome Isaac veio do céu. O nome Isaac, Caio, veio do céu. Foi Deus que deu o nome do menino. E quando Deus abre a boca e fala, Ele não muda. O que vem do céu é permanente. Aleluia. O céu vai te entregar coisas permanentes. O céu vai preservar. Dá glória a Deus aí. Fala comigo: tudo que vem do céu é para sempre. Agora fala assim: tudo que eu consagro ao céu é permanente. Posso te provar, sim ou não? Olhe para mim. A Bíblia diz que o maná caía do céu todo dia de manhã, de madrugadinha. O povo tinha até mais ou menos umas 9 da manhã para pegar o maná. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que quando o sol esquentava, o maná derretia. Então o povo tinha que levantar cedo para buscar o maná. Deus manda a provisão, mas a gente tem que levantar e buscar. Fala para o teu irmão: levanta e busca. Fala para ele: ah, você está querendo que o maná caia dentro da sua tenda, né? Irmão, levanta e busca. Cutuca ele e fala: levanta e busca. Ei, tem maná de Deus para você, mas você tem que levantar e buscar. Tem que buscar, porque Deus já mandou a provisão. Aí escuta agora: o povo levantava cedo e buscava. E a Bíblia tinha uma ordem. Qual que era a ordem de Deus? Não guarde o maná para o outro dia. Quem guardar vai apodrecer e vai dar bicho. Por que Deus não queria que guardasse o maná para outro dia? Por quê? Para ensinar o povo a confiar que todo dia Deus ia prover. Ah, irmão, esse é o maior desafio nosso. Acreditar que Deus vai prover para essa semana. Acreditar que Deus vai prover para esse mês. Pergunta para você mesmo, fala assim: você acredita que Deus vai prover? Não, é para você. Pergunta assim: você acredita que Deus vai prover? Então para de guardar maná. Confia no Senhor. Levanta a cabeça, abre os ouvidos, olhe para cá.
Tinha muita gente que guardava o maná porque não confiava se no outro dia ia cair de novo. Aí eles iam, Jeremias, e guardavam o maná na estante, no pote. Quando eles abriam no outro dia estava cheio de bicho. Agora você sabe por que eu estou te contando isso? Porque a Bíblia fala que Deus mandou Moisés pegar uma porção do maná e guardar dentro da arca da aliança, na presença. Olhe para mim, dentro da arca da aliança tinham 3 coisas. Quais eram? As tábuas da lei, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Tinha o cajado, a vara de Arão, do sumo sacerdote, e tinha um pote de maná que ficava dentro da arca. Agora, o mais curioso, o maná que ficava dentro da arca não apodrecia. O maná dentro da arca durou anos e décadas. Por que o maná de fora apodrecia e o maná de dentro da arca não apodrecia? Levanta a mão para receber. Porque o que é consagrado a Deus permanece. O que está consagrado no reino permanece. Tudo que você coloca na presença de Deus vai permanecer, não vai estragar e vai durar para sempre. Aleluia! Fala comigo assim: tem muita coisa que apodrece, é porque não está na presença. Tem muita coisa que dá bicho, por quê? Consagra a tua vida a Deus, e a Bíblia diz que os teus passos serão estabelecidos. Tem muita coisa apodrecendo por aí, mas é porque não está consagrada a Deus. Tem famílias apodrecendo, casamentos apodrecendo, tem negócios apodrecendo, empresas apodrecendo, tem sonhos apodrecendo. Por quê? Porque não está dentro do reino, não está dentro da arca. E tudo que está fora da arca tem prazo de validade, mas quando a gente está inserido na presença, a gente dura para sempre. Por isso que a Bíblia fala que aquele que faz a sua própria vontade, ele vai passar, ele vai desaparecer em breve, mas o que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Aleluia! Eu vim aqui hoje para te ensinar que o que Deus faz ninguém atrapalha, os planos de Deus não podem ser frustrados. Aprende a depositar a tua vida, a sua esperança no Senhor, porque tudo que está em Deus é permanente. Porta que Ele abre, ninguém fecha. Porta que Ele fecha, ninguém abre. Dá um glória a Deus aí. Aí, olha o que está escrito na carta: eu conheço as suas obras, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aí ele diz assim: eu sei que você tem pouca força, eu sei que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pode passar o versículo 9. Eu farei de alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Pega essa aqui, ó. Eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Deixa eu te explicar esse versículo. Jesus está dizendo assim para a igreja de Filadélfia, e essa igreja é a nossa. Jesus está dizendo assim para a nossa igreja hoje: eu vou pegar os falsos, os dissimulados, os fingidos, aqueles que usam máscaras, aqueles que se declaram uma coisa mas não são coisa nenhuma, são mentirosos. Calma, que quem está falando mal, quem está caluniando, calma, eu vou trazer eles nos seus pés, e eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida, eu vou mostrar que eu te amo, e que eu amo, e quem eu amo eu protejo e guardo. Diga assim seja. Passa para mim o versículo 10, eu termino. Porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olhe para cá, escute o que eu tenho para te dizer hoje. São 7 cartas, quantas cartas? 7 cartas. Em todas as cartas, Jesus dá um puxão de orelha nas igrejas. Escuta, carta a Laodiceia, puxão de orelha. Carta à igreja de Pérgamo,
puxão de orelha. Carta à igreja de Sardes, puxão de orelha. Jesus vai puxando a orelha da igreja, de todas as outras igrejas. Quando ele chega na igreja de Filadélfia, a nossa igreja, diga amém, ele não puxa a orelha. A igreja de Filadélfia era uma igreja irrepreensível. O que é isso, pastor? Uma igreja que não precisava de correção. O povo estava alinhado com a vontade do Senhor. Leia as cartas do Apocalipse. Quando ele escreve, vou te dar um exemplo aqui, ó. Quando ele escreve para a igreja de Pérgamo, Pérgamo é uma cidade, ele diz assim: vocês toleram imoralidade, idolatria, heresias, está tudo errado aí na igreja, mas para vocês está bom. Quando ele escreve para a igreja de Tiatira, ele diz assim, ó: o caráter de vocês está corrompido, as condutas de vocês estão todas erradas. Igreja de Sardes é uma igreja morta, a fé de vocês é morta, vocês não reagem, vocês têm fama de vivos, vocês vivem de aparência, mas vocês estão mortos. A igreja de Laodiceia, uma igreja morna, vocês não são quentes, vocês não são frios, um pé na igreja e um pé no mundo, você está dividido. Ele puxa a orelha de todas as igrejas. Quando ele vai escrever para a igreja de Filadélfia, a nossa igreja, ele não tem que corrigir a igreja. E quando ele não tem que corrigir, ele diz assim: eu estou colocando uma porta aberta na frente de vocês, eu estou colocando um caminho aberto e ninguém vai fechar. Levanta a mão para receber essa palavra. A primeira coisa que Jesus manda eu te dizer: o dia que eu não tiver mais que te corrigir nessa área da sua vida, te prepara que eu te levo para o próximo nível. Te prepara que eu abro a porta e te levo até a promessa. Aplaude o nome do Senhor. Agora aperta o cinto que o Espírito Santo vai falar contigo. Sabe por que algumas portas não se abriram ainda para nós? Porque Jesus ainda está nos corrigindo em alguma área. E enquanto a gente não aprende a obedecer a Jesus naquela área, Ele vai fazer a gente ficar naquele nível, naquela posição, até a gente aprender. Lembra na escola, quando a gente tomava bomba na escola, lembra? O que a gente tinha que fazer? Repetir o ano. Hoje eu acho que não nem repete mais, né? Passa de qualquer jeito, não sei como é que funciona. Na minha época, irmão, por causa de um ponto, você tinha que repetir o ano. Olhe para cá, eu estou usando esse exemplo para te ensinar uma lição do céu. Enquanto Jesus tiver que tratar a gente numa área, e a gente não passar de ano naquela área, nós vamos ficar naquele ponto, nós não vamos avançar, a porta continua fechada. Eu sei que Jesus tem tratado com a gente em algumas áreas, eu sei que o Espírito Santo tem batido na porta de algumas áreas da sua vida, eu sei que Ele tem corrigido algumas áreas da sua vida. A pergunta é: você está passando de ano? Você está obedecendo? Você está aprendendo? Eu sei que tem gente que Jesus está tratando na vida financeira, outros na vida sentimental, outros na vida espiritual. Qual área da sua vida Jesus está te repreendendo há tempo e você ainda não mudou, e você ainda não consertou? Qual área da sua vida que você ainda não permitiu o Senhor transformar? Eu quero ser resposta para a sua vida aqui hoje. Escute o que eu vou te dizer, escute. Você disse assim para Jesus, escuta: Jesus, por que eu não avanço? Por que eu não vou? Por que eu não saio do lugar? Jesus está te respondendo agora nessa palavra, para você e para você que está me assistindo. Sabe por que eu não permiti você avançar? Porque você está tomando bomba na mesma matéria tem muito tempo. Sabe por que eu ainda não permiti você subir para o próximo nível? Por que eu ainda não te entreguei o que você está me pedindo tanto? Sabe por que você ainda não está ganhando o que você gostaria de ganhar? Sabe por que você ainda não acessou o que você gostaria de acessar? Ainda não subiu para o nível que você gostaria de ter subido? Sabe por quê? Porque eu estou tratando com você na mesma área tem muito tempo e você está tomando bomba. O dia que você permitiu o tratamento de Deus nessa área da sua vida, e Ele transformar, e Ele governar essa área da tua vida, te prepara que o caminho abre e você passa.
te prepara que ele abre a porta e ninguém pode fechar. Cutuca o vizinho e pergunta: e aí, está tomando bomba na mesma matéria? Pergunta: tem quanto tempo? Pergunta para ele: tem quanto tempo que você está tomando bomba na mesma matéria? Pergunta para ele. Ei, lembra do povo no deserto? Por que que o povo ficou andando 40 anos em círculo, repetindo o mesmo ano, passando no mesmo lugar? Por quê? Porque eles não aprendiam, eles não permitiam o Senhor governar a vida deles. Eles murmuravam, aí Deus mandava cobra. Lembra que as cobras saíram da areia do deserto, picaram eles arrependeram, pediram perdão, mas no outro dia murmuraram de novo. Eles tomavam bomba na mesma matéria. E o que acontecia? A terra prometida estava logo ali, mas eles não avançavam. Tem gente que vislumbra, que enxerga a promessa, mas não alcança, não toma posse. Por quê? Porque está rodando no deserto por causa de uma matéria. O Espírito Santo está falando com alguém aqui: ei, eu tenho a chave para abrir o caminho para você, mas se eu permitir você acessar o próximo nível que você está querendo acessar, o próximo nível que você está querendo chegar, reprovado na mesma matéria, eu te perco lá na frente. Por isso que eu não vou te deixar passar. Tem gente aqui, olhe para cá, tem gente aqui que se Jesus te levar para o nível que você está querendo, ele te perde. Tem gente aqui que se Jesus te der o salário que você quer, ele te perde. Tem gente aqui que se a sua empresa crescer um pouco mais, ele te perde. Ele te conhece, ele me conhece. Por que que a igreja de Filadélfia tinha porta aberta, caminho aberto? Por quê? Porque era uma igreja tratada, era uma igreja irrepreensível. Jesus olhou para ela, não viu murmuração, não viu imoralidade, Jesus não viu vida morna, Jesus não viu erro. Aí Jesus falou assim: eu tenho uma porta aberta para você. Hoje a minha oração é: Jesus, trata em mim essa área que eu estou tomando bomba, que eu quero passar pela porta aberta. Trata em mim essa área que eu preciso de correção, porque eu quero acessar o caminho aberto, eu quero acessar a promessa. Tem mais alguém que quer ir comigo? Levanta a tua mão e fala: Jesus, pode tratar, pode me ensinar, eu vou passar de ano e vou avançar. Mistura glória a Deus, aleluia aí. Diga glória a Deus. Agora, olha que coisa linda. Olha o que Jesus fala para a igreja de Filadélfia: eu tenho uma porta aberta para vocês. Eu tenho visto que vocês são fracos. Eu tenho visto que vocês não têm, olhe para cá, vocês não são independentes de mim. Vocês sabem da sua fraqueza, só que vocês têm guardado a minha palavra. Você sabe o que é isso? A Bíblia diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Sabe o que Jesus está mandando eu te dizer? Não confie na tua força, confie na força do Senhor. Para de escorar na tua força, no teu entendimento e na tua própria sabedoria, e começa a confiar na palavra, na promessa e no Deus que te chamou para viver o novo e o extraordinário. Sabe o que a igreja de Filadélfia tinha? Eles eram fracos humanamente, mas eles confiavam na força do eterno, eles confiavam na força da palavra. E Jesus falou: vocês são fracos, mas vocês têm guardado a minha palavra. É a mesma coisa de alguém orar dizendo: Jesus, eu não posso, mas no Senhor eu posso. Eu não sei, mas no Senhor eu sei. Eu posso ir sozinho, mas com o Senhor eu vou andar sobre as águas. Eu queria que alguém aqui entendesse essa palavra e desse um grito de aleluia nessa noite. Aleluia! Oh, aleluia! Fala comigo: a minha força vem do Senhor. Tá ligado, igreja? Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 em diante, diz que Deus escolheu as coisas fracas do mundo. É por isso que eu estou aqui.
Porque Ele escolheu um fraco. Eu sou fraco, o Rodrigo é fraco, mas o Deus que habita dentro de mim é um leão. Ei, o Rodrigo é fraco, mas o Deus que eu sirvo é forte. O Rodrigo é pequeno, mas o Deus que eu carrego dentro de mim é grande. É assim que nós vamos avançar. Reconheça a sua fragilidade e se apoie na força do Senhor. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque muita gente largou a confiança no Senhor e passou a confiar em si mesmo, na sua própria força, na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento. Quantos abandonaram o Senhor e disseram assim, mesmo que de forma indireta, disseram: Deus, deixa que eu vou me virar sozinho, deixa que eu vou cuidar da minha família sozinho, deixa que eu vou cuidar da minha empresa sozinho. E largaram a fé, abandonaram a comunhão, largaram a palavra. Só que eu vim aqui hoje para dizer: eu estou agarrado nessa palavra, eu não vivo sem essa palavra, eu preciso dessa palavra. Jesus, eu sou fraco, essa igreja é fraca, mas nós confiamos na tua palavra. E eu vim para dizer: levanta a mão, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Logo que eu recebi a tua palavra, eu as comi e elas foram alimento para mim. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. A palavra de Deus é viva e poderosa, mais cortante do que espada de dois gumes, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Essa palavra é poderosa para salvar a nossa vida. Aplaude o Deus dessa palavra. Oh, aleluia, aleluia. Fala comigo, nós somos a igreja dos caminhos abertos. Por que nós somos? Porque nós somos tratados por Deus. Porque quando Deus fala, a gente ouve. Quando Deus trata, a gente aceita. Por que Deus tem caminho aberto para essa igreja? Porque nós somos fracos, sim, mas nós temos a palavra. Nós estamos agarrados na palavra. Posso ouvir um aleluia? E eu quero terminar dizendo: Jesus disse para a igreja de Filadélfia: vocês são irrepreensíveis, são fracos, mas guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Aleluia. Coloca no telão para mim, por favor, Mateus 10:32. Deixa eu te ensinar esse princípio e a gente ora. Mateus 10:32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Deixa eu te ensinar algo sobre Jesus e o céu e o Pai. Sabe qual é a intensidade que Jesus fala de mim para o Pai? A mesma intensidade que eu falo de Jesus para os homens. Sabe como é que o Pai escuta o meu nome, a intensidade, a frequência que o Pai escuta o meu nome pela boca de Jesus? Sabe qual é? A mesma intensidade que eu abro a minha boca para falar o nome de Jesus para as pessoas. Vou traduzir, vou resumir. Se eu não abro a minha boca para falar de Jesus para os homens, Jesus não vai abrir a boca dele para falar de mim para o Pai. Se eu tiver vergonha de Jesus diante dos homens, ele também vai ter vergonha de mim diante do Pai. Mas se eu o confessar para os homens, ele também confessará meu nome diante do Pai. Aqui, você tem confessado o nome de Jesus? Você tem testemunhado a sua fé? Hoje de manhã nós ouvimos aqui um testemunho de uma irmã que está sendo transformada. A família dela, o marido dela veio para a igreja, se batizou. A família dela era toda destruída, a vida dela toda destruída. E ela disse assim: um dia eu vi no Instagram da minha prima, e a prima dela estava aqui. A minha prima postou uma foto do culto, um vídeo do culto, e eu me interessei para vir para a igreja.
Deixa eu te fazer uma pergunta: o seu Instagram confessa Jesus? As suas redes sociais testemunham a sua fé? As suas palavras glorificam o nome de Jesus? Suas atitudes, suas escolhas, os lugares que você frequenta testificam a sua fé? Testemunham a grandeza do Deus que habita na tua vida? Será que quando as pessoas olham para a nossa maneira de falar, de viver, de decidir, de escolher, de ser, nós estamos glorificando o nome do Senhor? Ou nós estamos negando e envergonhando o nome dEle? Quando alguém olha para você, para a sua família, quando alguém olha e escuta você, quando alguém chega perto de você, será que a tua vida testifica Jesus ou nega e envergonha Ele? Por que, pastor, que Deus abriu as portas para a igreja de Filadélfia? Por que essa igreja ela tinha caminhos abertos? Por quê? Porque era um povo que testemunhava a fé, testemunhava o nome de Jesus. Era um povo que mesmo na sua fraqueza, na sua pequenez, era um povo que exaltava o nome de Jesus. Eu quero te fazer um pedido hoje, eu quero te chamar, Igreja Viva, glorifique o nome de Jesus. Ei, glorifique o nome de Jesus nas roupas que você usa, glorifique o nome de Jesus na sua rede social, glorifique o nome de Jesus no seu trabalho, glorifique o nome de Jesus nas suas escolhas diárias, glorifique o nome de Jesus nas músicas que você escuta, glorifique o nome de Jesus nas escolhas e decisões que você toma. E o dia que você confessar e glorificar e testemunhar Jesus aqui, o céu vai conhecer o teu nome. E quando o céu conhecer o teu nome pela boca de Jesus, as portas vão se abrir para você. Aleluia. Hoje a palavra do Senhor veio a nós, e o Senhor está dizendo: o dia que eu não tiver mais que tratar contigo nessa área, o caminho vai se abrir. Ei, a palavra do Senhor veio a nós dizendo: você pode até ser pequeno e fraco, você pode até se considerar uma pessoa pequena, mas se você tiver a minha palavra, a porta vai se abrir para você. E se você confessar e testemunhar e glorificar o meu nome nessa terra diante dos homens, te prepara que o céu vai agir em seu favor. Fica de pé aí.